Vamos ver agora como que o Hume lida com a questão da liberdade no texto que eu passei para vocês, da liberdade e necessidade. Antes de começar, eu gostaria de voltar só a um slide anterior para tirar uma pequena ambiguidade que talvez possa ter ficado. A gente viu aqui essas posições, determinismo causal, libertismo e compatibilismo. Pode ter ficado parecendo que o determinismo causal não está presente aqui no compatibilismo, mas está presente sim. O compatibilismo é justamente a tese de que o mundo é determinado causalmente, mas ainda assim há um sentido em que nós podemos dizer que somos livres, que é justamente o que o Hume vai tentar fazer, modificando então a noção de liberdade. Por isso é também chamado o compatibilismo de determinismo otimista. Enquanto a posição aqui que eu estou chamando de determinismo causal deveria talvez ter sido chamada aqui de determinismo pessimista, porque essa posição aqui, ela compartilha a ideia de que para agirmos livremente, a gente precisa satisfazer aquela segunda condição do livre-arbítrio, que é a possibilidade de ter agido de uma maneira diferente. Como nós não podemos atender essa condição, então esse determinista aqui, ele tira a conclusão de que nós não somos livres e que, portanto, nós não somos responsáveis. A responsabilidade, ela não tem lugar. E por isso, também, esse determinismo, normalmente, ele é chamado de um determinismo pessimista. Então, a diferença entre o determinismo que está presente aqui e o determinismo que está presente no compatibilismo diz respeito, na verdade, às concepções de liberdade que eles defendem, né? Aqui uma concepção tradicional, com aquelas duas condições que a gente já viu, e aqui uma concepção diferente de liberdade que a gente vai ver, por exemplo, no caso de Hume, como que ele vai tratar. E que sim, pretende-se que essa concepção não tenha aquela segunda condição, ainda assim seja suficiente para poder explicar a responsabilidade. E aí então o compatibilismo não vai extrair essa consequência de que, bom, nós não somos responsáveis, muito pelo contrário, né? O Hume quer manter que nós temos sim responsabilidade moral. Bom, o Hume é um filósofo do século XVIII, né? É um empirista, conhecido, né, normalmente como um empirista, e defende então que boa parte do nosso conhecimento tem origem, né, na experiência. A sua principal obra é o Tratado da Natureza Humana, mas que não foi muito bem recebida na época. O próprio Hume vai dizer que o livro nasceu natimorto, e por isso ele passou os anos seguintes reescrevendo as teses principais, né, que se encontram no Tratado da Natureza Humana, em dois outros livros. São justamente a investigação sobre o entendimento humano e a investigação sobre os princípios da moral. Então são livros, num certo sentido, como ele mesmo vai dizer, que está numa linguagem mais acessível, que faz menos uso, como ele mesmo diz, de raciocínios abstrusos. Então, à luz dele, a razão pela qual ele não obteve muita atenção no Tratado da Natureza Humana deveu-se, sobretudo, né, à linguagem que ele estava utilizando nesse livro. Estava muito, como ele mesmo diz, envolvido em raciocínios abstrusos, complexos. E aqui, então, nessas outras duas obras, ele tenta apresentar de uma forma estilística mais clara, mais sutil, e de fato a gente nota uma diferença, né, na escrita entre essas obras. Mas, em princípio, o conteúdo, né, do que se encontra nas investigações, nas duas investigações, ele se sobrepõe, né, ao conteúdo que está presente no Tratado da Natureza Humana. E no livro que a gente vai investigar, a seção, né, sobre a liberdade e a necessidade, se encontra aqui na investigação sobre o entendimento humano. E, sobretudo, né, visa investigar quais são os limites das nossas capacidades cognitivas e como que a gente vai empreender, né, essa investigação acerca do humano. E algo que já estava, claro, presente aqui no Tratado da Natureza Humana, acho que aqui é importante, né, salientar,
que o Hume, ele mesmo, introduz, né, como subtítulo aqui dessa obra, a ideia de que nós vamos aplicar, né, o modelo que se encontra, que era chamado na época filosofia natural, um modelo de investigação causal que se encontrava na filosofia natural. O Hume está muito otimista com o que ele vê no Newton, por exemplo, que ele vê o Newton fazendo na área de física, e ele quer empregar esse mesmo método que foi empregado então pelos físicos no estudo do humano. Então isso é bem consistente com o que a gente viu na história, né, que foi contada pelo Russell, sobre a ciência moderna e como que ela foi, né, expandindo paulatinamente a aplicação daquele modelo objetivo, matemático e, sobretudo, tentando capturar relações causais, não só no mundo físico, químico, mas também no mundo humano. A gente pode ver que o Hume, de fato, em muitos manuais, né, de psicologia, ele é visto como talvez alguém que está inaugurando na psicologia, porque ele está dizendo explicitamente: eu quero entender a natureza humana, eu quero entender as capacidades cognitivas humanas, usando o método que a gente já encontra e que está bem estabelecido nas ciências, na época se chamava filosofia natural, né? Então nas ciências que hoje a gente chamaria de física e química, né? Então tem esse projeto, e o Hume acha que de fato talvez tenha sido a sua maior originalidade, tenha sido feito essa extensão, e por isso ele também é chamado então de um naturalista, né? Alguém que está usando os métodos das ciências mais duras também para poder entender o humano. O Hume, em vida, foi menos conhecido pela sua filosofia do que pelo seu trabalho em história. Ele publicou uma das primeiras histórias, né, da Inglaterra, que se chama A História da Inglaterra. São 6 volumes, né, que ele escreveu durante esse período e que foi muito utilizado na Inglaterra durante muito tempo. E boa parte do seu renome, né, enquanto intelectual se deveu, sobretudo, a essa obra na época. Só mais para o final da vida e depois que muitos outros filósofos e filósofas começaram a olhar com mais atenção para sua obra filosófica. Desde então ele entrou também como um dos filósofos aí que pertence ao cânone, né, da história da filosofia. Ele não conseguiu, durante a sua vida, nenhuma posição nas universidades escocesas. Ele tentou por 2 vezes, tanto na Universidade de Edimburgo quanto na Universidade de Glasgow. Mas o que se diz é que, em virtude do seu ceticismo, que é algo que marca também a sua filosofia, ele é muito cético sobre a razão, essa capacidade, né, de fundamentar as demais disciplinas. O Hume é muito cético de que a nossa razão tenha essa capacidade. Uma frase célebre, né, que é atribuída ao Hume, de que a razão é escrava das nossas paixões. Não diz que a razão não tem nenhum papel, não é isso, mas que ela não tem o papel que normalmente, né, na história da filosofia foi atribuída a ela, uma capacidade, né, de fundamentar as demais disciplinas. É algo que o Hume vê com muito ceticismo. Esse ceticismo também vai atingir uma série de outras discussões que são muito caras, né, para as pessoas religiosas, e isso certamente contribuiu para que ele não conseguisse essas posições nas universidades escocesas. A maior parte da sua vida ele trabalhou como assistente de Lawrence em assuntos jurídicos, diplomáticos e coisas relacionadas. Bom, acho que isso, enquanto introdução, está de bom tamanho. O que a gente vai ver? A gente vai ver essa sessão, então, onde o Hume vai tentar compatibilizar o determinismo com a liberdade. O que ele vai fazer
para conseguir fazer essas duas coisas. Ele vai discutir sobre o significado de liberdade e de necessidade, né, como ele começa, né, o texto. Ele acha que, na verdade, muita da discussão, muita dessa querela, né, ela se deve ao fato das pessoas não terem entrado num acordo sobre o que significa liberdade e de necessidade. E ele vai fazer uma longa discussão para tentar mostrar que as propostas que ele vai oferecer sobre como entender liberdade e necessidade, de uma certa maneira já estão implicitamente sendo empregadas pelas pessoas. O que precisa ser feito é explicitar isso para que, então, as pessoas entrem, né, na verdade, num acordo. Então, basicamente, é como se o que ele vai propor é um entendimento tácito que a gente já tem do que seja liberdade e necessidade. Ele vai explicitar isso, e o otimismo dele é que uma vez que explicite isso, então as pessoas vão concordar de que, de fato, bem entendidas, liberdade e necessidade não estão em conflito, né? Vamos ver como ele vai fazer isso. Um segundo ponto é justamente chamar a atenção de que, tanto no mundo moral quanto no mundo natural, a gente vai ter a mesma noção de necessidade presente, ou seja, a relação de causa e efeito, que é a maneira pela qual a gente entende a noção de necessidade, ela está presente tanto no mundo natural, que diz respeito aqui então ao mundo físico, quanto no mundo moral. Aqui um ponto importante, né? Na época a gente não tinha essas denominações que nós temos hoje, né? Por exemplo, ciências humanas, física, química. A distinção que se tinha era filosofia natural e filosofia moral. Filosofia natural abarca o que hoje a gente entenderia aí por física e química, e filosofia moral, na verdade, não diz respeito estritamente àquilo que hoje a gente chamaria de ética. Filosofia moral diz respeito a tudo, né, que tange o ser humano. Então, na verdade, seria as ciências humanas como um todo, né? Então, quando vocês verem, né, os filósofos do século XVIII, um pouco antes também, XVII, falarem de filosofia moral, eles não estão falando especificamente do que hoje a gente entende por ética. Estão falando de todos os assuntos que dizem respeito ao humano enquanto tal. Bom, então a tese do Hume é dizer que vai haver necessidade, vai haver relações causais nesses dois domínios, ou seja, é justamente aquilo que já foi mencionado, a tentativa de levar o projeto da ciência moderna para também o entendimento do psiquismo, da psique humana, de todos os outros aspectos, né, que dizem respeito ao ser humano. Por isso mesmo, primeiro livro do Hume, Tratado da Natureza Humana. A ideia de que a natureza humana ela pode ser, em grande medida, capturada pela noção de causalidade. O terceiro ponto é que a liberdade ela não é incompatível com a noção de necessidade. Ao contrário, ela requer a noção de necessidade. Então, essa noção tradicional da liberdade com uma certa indiferença em relação às causas, né? Lembra que aquela segunda condição do princípio das possibilidades alternativas, o significado dela é que o sujeito ele tem uma capacidade que transcende as causas, né, que estão presentes, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O que o Hume vai dizer é que não há essa noção e que, na verdade, a noção que a gente pode ter de liberdade é perfeitamente compatível e, na verdade, requer essa noção de necessidade. E a gente vai ver isso mais adiante. E, por fim, uma noção muito importante, que é a de caráter, ou a noção de eu. Ela vai ser crucial para o Hume conseguir distinguir mais adequadamente as ações voluntárias das ações não voluntárias. A gente volta, por exemplo, para aquele caso da hipnose, e com essa noção de caráter ou de eu, o Hume vai dizer que a gente consegue lidar com aquela situação. Explicar, bom, por que naquela situação que a pessoa foi hipnotizada, aquilo que ela fez em função da hipnose não é uma ação exatamente livre, muito embora, enquanto a pessoa não sabe que ela foi hipnotizada, ela sente, né, que ela está agindo livremente. E o Hume vai dizer, bom, independentemente dela vir a saber ou não depois que ela foi hipnotizada, aquele é um caso em que a pessoa não agiu livremente, justamente porque não é uma vontade que diz respeito, né, ao seu caráter. A noção de caráter cumpre, então, um papel relevante para a gente distinguir
as ações que são voluntárias das ações que não são voluntárias. Então, isso aqui só para a gente ter um roteiro, qual que é a estratégia do Hume, né, nessa seção das investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. O primeiro ponto do Hume é justamente fazer uma discussão sobre a noção de necessidade. Qual ideia nós temos da noção de necessidade? E aqui ele vai fazer uma crítica, porque ele vai criticar a ideia de que nós temos uma concepção metafísica da noção de conexão necessária, como se a gente olhasse para a essência das coisas e ali conseguisse descobrir todos os seus poderes. Ele vai dizer, não há lugar na minha filosofia para a noção de essência. Isso é curioso, porque como vocês vão se lembrar, o título de das suas principais obras é o Tratado da Natureza Humana. Mas o Hume não vai igualar essas duas noções. Natureza humana não pode ser confundido com essência. Né? A noção de essência é uma que ele vai criticar duramente. A ideia de algo eterno e imutável. Na verdade, ele tem uma noção bem mais fraca de natureza humana, porque ele tem uma noção bem mais fraca de necessidade. Necessidade para ele, ou essa conexão necessária, não é nada mais e nada menos do que a relação de causa e efeito. E a relação de causa e efeito, por sua vez, para o Hume, não é nada mais e nada menos do que a regularidade. Então, quando você tem dois tipos de eventos que estão constantemente conjugados, eu vou dizer do que aparece primeiro, que ele é a causa, e o que vem em seguida, que ele é o efeito. Quando eu sou exposto a essa regularidade, nós temos uma certa capacidade, que ele vai chamar de hábito, de tal modo que a gente aprende, pela experiência, justamente, a esperar o segundo objeto quando o primeiro objeto se faz presente. Então a gente é exposto às regularidades que se encontram no mundo e a gente vai absorvendo, por essa capacidade que nós temos, que é a do hábito, nós vamos absorvendo essas regularidades, de tal modo que a gente vai obtendo, então, expectativas de que um certo efeito vai ocorrer quando estivermos diante daquela causa. Mas a noção de conexão necessária, então, ela não diz respeito a nada mais forte do que isso. Não tem uma ligação essencial entre A's e B's, que são dois tipos de eventos. Então, por exemplo, fogo é observado e ele está sempre conjugado de calor, por exemplo. Fogo sempre produz o calor. O Hume vai dizer, será que se eu olhasse para a essência do fogo, eu iria ver ali que ele contém a ideia de calor? O Hume vai dizer, não. Na verdade, eu consigo imaginar um fogo, por exemplo, que não traz o calor. Aí vocês vão dizer, mas isso é muito estranho, não dá. É claro que as coisas estão conjugadas. Aí o Hume vai dizer, não, na verdade, é porque a gente aprendeu a associar essas duas coisas. Inclusive, a gente tem uma dificuldade de imaginar um sem o outro. Mas em si mesmo, o fogo não traz a ideia do calor. Eles podem ser separados. Uma vez que eles podem ser separados, não posso dizer que no fogo em si mesmo tenha essência, contém em si mesmo, na sua essência, o predicado do calor. Essas são coisas que a gente vai aprendendo na experiência. Na verdade, nós não conseguimos aprender absolutamente nada acerca da essência das coisas. Por isso mesmo que ele é muito cético com respeito à noção de essência. A única coisa que a gente aprende são o modo como as coisas estão relacionadas umas com as outras. E, portanto, a única ideia que a gente pode ter de conexão necessária são essas conjunções constantes. E quando a gente é exposto a essas conjunções constantes, a nossa mente ela absorve essas regularidades e por isso ela passa então a transitar de um desses objetos para o outro. Então, toda vez que agora eu vejo calor, uma vez que eu já fui exposto ao fogo várias vezes, já me aproximei, já vi que ele aquece, já vi que ele queima, então eu passo a esperar nas vezes seguintes em que eu encontro com o fogo, eu passo a esperar que ele vai gerar o calor. O Hume ele também foi muito crítico da ideia de que a razão poderia dar um fundamento, por exemplo,
para aquele princípio de que todo evento, né, tem uma causa. É curioso, porque ao mesmo tempo ele é um determinista, ele vai achar que a gente deve supor, sim, essa afirmação, mas ele acha que a razão não é capaz de provar essa afirmação. Ele faz essa crítica justamente tendo em vista essa leitura que ele tem da noção de conexão necessária, que é baseada só na ideia de conjunção constante. Porque ele diz o seguinte: olha, quando a gente é exposto, né, a uma regularidade, então observei que o fogo está sempre junto do calor, eu faço uma extrapolação, né? Nas próximas vezes em que eu for me aproximar do fogo, eu já vou esperar a produção do calor. Só que quando eu faço essa extrapolação, eu estou assumindo, né, que de causas semelhantes eu vou ter efeitos semelhantes. Só que essa suposição é uma que eu não consigo provar. Aí vocês vão dizer, mas é óbvio. Basta ver que todas essas induções que a gente faz, elas se mostraram bem-sucedidas no passado, continuam bem-sucedidas agora e vão continuar sendo bem-sucedidas no futuro. Eu posso fazer isso. O Riemann vai dizer, não tem nenhum problema. Mas quando você fizer isso, você vai estar envolvido num argumento circular. Porque você está supondo novamente aquilo que você quer provar, que é de efeitos de causas semelhantes, se seguem, né, efeitos semelhantes. Porque o que você está dizendo é, olha, essas induções, né, que é justamente passar de alguns elementos observados para, né, todos os elementos que são daquele tipo vão ter os mesmos efeitos. Quando você está fazendo uma indução, que então é essa passagem do que foi experimentado e observado para aquilo que não foi ainda observado, quando você faz essa passagem, você está supondo novamente que de causas semelhantes se seguem efeitos semelhantes. E agora, quando num nível, né, mais abrangente, você diz, olha, as minhas induções funcionaram até então, e elas funcionaram no passado, continuam funcionando, e agora vou dizer que vão funcionar no futuro. Novamente você está dizendo que de causas semelhantes, ou seja, todas as vezes que eu faço raciocínios indutivos, eu obtive generalizações que são mais ou menos adequadas, e eu vou continuar, então, ao fazer induções, obtendo, então, raciocínios que são adequados. Você está novamente supondo que de causas semelhantes você obtém efeitos semelhantes. Então, você não consegue provar, né, essa suposição fazendo novas induções, porque ao fazer novas induções, você vai precisar dessa suposição que está justamente sob litígio. Então, o argumento é circular, a razão não consegue provar. E o Riemann vai dizer, bom, nenhum problema, porque felizmente a natureza nos dotou dessa capacidade, que é a do hábito, que nos leva, então, naturalmente, a fazer essas expectativas. Né? Toda vez que eu sou exposto a uma regularidade, a gente adquire essa capacidade de esperar, né, que efeitos semelhantes vão se seguir, né, de causas semelhantes. Não é a razão que faz as induções, na verdade é o hábito que nos leva a fazer essas inferências. De qualquer modo, o ponto central que nos interessa aqui é que a noção de necessidade ela está ancorada apenas na conjunção constante, que é uma regularidade, e então também nessa transição que a mente vai fazer entre um tipo de evento e outro. Né? O próximo ponto é justamente a alegação, então, de que o mundo como um todo é formado por eventos que são necessitados. Por quê? Porque esses eventos estão conjugados com outros que são as suas causas. Essas regularidades podem ser simples, podem ser complexas, podem se dar em diferentes níveis, mas, né, pela investigação, seja no mundo natural, seja no mundo moral, como a gente vai ver, a gente vai encontrar essas regularidades. Agora, aqui é preciso observar o seguinte, porque aqui é justamente a tese do determinismo, né, que todo evento ele é causado, ele é necessitado. Só que o Hume não vai dizer que a razão está provando essa tese. A gente já viu isso. Ele é cético com respeito à ideia
de que a razão prova esse enunciado. O Hume vai dizer: é perfeitamente concebível eventos que não são necessitados. No entanto, esse é um pressuposto, uma suposição do método científico. Ele, inclusive, vai estender, então, para o estudo, né, do ser humano. E mais do que isso, a gente tem razões que vêm da experiência para poder aceitar esse enunciado, não da razão propriamente dita. A razão sozinha, como eu disse, não consegue provar esse enunciado. Agora, eu não consigo fazer ciência sem essa suposição, já que a ciência busca justamente por regularidades, por relações de causa e efeito. E na medida em que a gente vai encontrando essas relações de causa e efeito, a gente vai ficando cada vez mais convencido, então a posteriori, não a priori, ou seja, após a experiência, a gente vai ficando cada vez mais convencido desse enunciado, né, de que todo evento tem uma causa, todo evento é necessitado. Nesse sentido em que o Hume deu, né, a noção de necessidade. É simplesmente a conjunção constante. É simplesmente essa expectativa que a gente tem, depois que a gente foi exposto a uma regularidade, de encontrar o segundo evento, o segundo tipo de evento, quando o primeiro, né, está presente. Então, fogo, calor, a água, por exemplo, mata a sede, coisas triviais desse tipo, mas a gente pode pensar nos exemplos que a gente já viu, dioxina, por exemplo, e câncer de pulmão ou algum outro tipo de câncer e coisas do mesmo tipo. Na verdade, o nosso mundo como um todo, ele é rodeado de irregularidades e a nossa ação, na verdade, seria praticamente impossível se nós não dominássemos essas regularidades. Mas é uma suposição que a gente vai fortalecendo na medida em que a gente vai encontrando regularidades. E na medida em que a gente vai encontrando essas regularidades e vai fortalecendo, então, pela experiência, não pela razão, a convicção de que todo evento ele é necessitado, fica cada vez mais difícil assumir que haveria, então, eventos que são não causados ou não necessitados. Por isso essa passagem, né, os filósofos derivam a máxima, é uma suposição de fato, que não é exatamente uma tese que é provada pela razão. Então os filósofos derivam a máxima de que a conexão entre todas as causas e efeitos é uniformemente necessária, ou seja, ela prevalece no mundo inteiro. E que a aparente incerteza, em alguns casos, deriva da oposição secreta de causas contrárias. Ou seja, quando eu encontrar um evento para o qual eu não consigo uma causa, agora eu já experimentei um monte de irregularidades, o raciocínio que eu devo fazer não é que há um evento, então, que não tem causa alguma, mas que talvez eu desconheça as suas causas. Eu não consegui ainda encontrar a regularidade onde esse evento se encontra. Uma vez que eu encontrar essa regularidade, eu vou poder, então, dizer exatamente qual que é a sua causa e ver esse evento, então, como sendo efeito dessa causa. Mas isso é algo que vai acontecer só porque nós já fomos expostos a uma grande quantidade de regularidades e, portanto, tomamos agora, né, como, de fato, bastante sedimentado e crível, com base na experiência, que todo evento ele é necessitado. E depois ele vai extrapolar isso para as ações humanas. Ele vai dizer, boa parte, né, da discussão que ele faz nessa sessão é justamente mostrar que não há muita diferença entre, né, os eventos no mundo moral e os eventos no mundo natural. As ações humanas também envolvem irregularidades. Quando as pessoas têm um determinado motivo ou se encontram em determinadas circunstâncias, elas agem de uma determinada maneira. Há uma regularidade entre motivos e ações. Eu pego 2 pessoas, 3 pessoas, e elas estão com os mesmos motivos e se encontram em circunstâncias muito similares, elas normalmente vão agir de um modo bastante similar. Então, há uma vasta quantidade de regularidades na ação humana. Elas são muito uniformes. Aqui é importante, nessa discussão que o Hume faz, nessas passagens, chamar a atenção
ele vai aceitar que nós temos algumas uniformidades, como ele vai dizer, que diz respeito mais propriamente a uma natureza humana que prevalece entre várias culturas. Ela é, na verdade, então, ela é independente, né, das culturas. Ele vai dizer que sentimentos, né, como ambição, avareza, amizade, espírito público, são sentimentos que estão presentes em todo lugar, embora isso possa ser disputado, mas é uma discussão que é feita, inclusive atualmente também, se há emoções que são universais, em contraposição a emoções que são mais culturais e locais. O medo, por exemplo, normalmente é rolado como uma emoção que está presente praticamente em toda a cultura, ainda que a sua expressão possa ser modulada socialmente, mas o medo em si mesmo estaria presente praticamente em todo lugar. Isso, então, é discutido. E outras emoções talvez não sejam, de fato, universais, elas são locais. A gente pega a discussão que normalmente se faz, né, sobre a saudade, sei especificamente, por exemplo, do mundo lusófono, né, é algo que também pode ser sustentado. Né? Mas qualquer que seja também a emoção, mesmo que ela seja universal, o modo como ela é expressa certamente passa por uma modulação social. Isso não tem nenhum problema. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que o Hume vai aceitar que algumas coisas, por exemplo, são uniformes ou regulares em virtude daquilo que ele está chamando a nossa natureza humana, que seria mais ou menos independente da nossa educação, são regularidades mais gerais, mas ele vai também aceitar que tem outras uniformidades que a gente encontra no comportamento humano que diz respeito à educação. Para ele não tem nenhum problema aceitar que a gente tem irregularidades em virtude do fato de termos passado, né, por um processo específico de socialização. Vai gerar também uniformidades. O processo de socialização vai fazer com que as pessoas se comportem de maneiras bastante específicas em determinadas circunstâncias. E se isso é o caso, já é suficiente para que o Hume diga: olha, quando essas circunstâncias estiverem presentes, então a pessoa vai se comportar de uma determinada maneira. E como isso é regular, eu posso dizer então que essas circunstâncias são a causa, por exemplo, desse comportamento. Então, por mais que a gente possa dizer, Hume, eu acho que você está errado quando você diz que todos aqueles sentimentos que você citou, por exemplo, espírito público, amizade, avareza, né, ambição, eles são universais. Não são. Né? Posso imaginar, ou posso até dar exemplos concretos de culturas que talvez não tenham, por exemplo, o sentimento da ambição. Vamos supor, não sei se é o caso, mas vamos supor. Então você está errado em dizer que esses sentimentos, que essas emoções são universais. Não tem nenhum problema. A tese do Hume vai permanecer, a tese que interessa aqui, ela vai permanecer ainda verdadeira. Porque mesmo que esses sentimentos sejam, então, culturais ou sociais, o Hume vai dizer, ainda assim, a expressão desses sentimentos ou as circunstâncias que evocam esses sentimentos vão gerar regularidades também. A educação, o hábito, né, o processo de formação de um indivíduo através da socialização vai gerar também regularidades. Então, você pode discordar do Hume com respeito a certos sentimentos serem universais ou não, no sentido de serem independentes da cultura, mas ainda assim o Hume já deu espaço para a ideia de que o processo de socialização vai engendrar uniformidades. E isso é tudo que ele precisa para poder dizer que as ações humanas são também igualmente necessitadas. Porque a noção de necessidade dele é basicamente regularidade. E processos de socialização vão engendrar também regularidades. Então a gente pode discordar do Hume nessa discussão sobre o que vem da nossa natureza mais biológica, por exemplo, e o que é social. Acho que o Hume deu muito peso para o natural,
né, para o biológico e deu pouco peso para o social. Acho que boa parte das nossas regularidades, dos nossos comportamentos, são muito mais sociais do que biológicos. Vamos supor que você defenda isso. Para essa discussão sobre a liberdade e a necessidade não vai fazer diferença nenhuma, porque o Hume está dizendo, bom, no plano social você vai ter as regularidades também, e isso vai ser suficiente para a gente ver que não há muita diferença, na verdade, no que diz respeito à necessidade, entre aquilo que eu encontro no plano moral, entendido naquele sentido abrangente, e aquilo que a gente encontra, então, no plano físico. Nos dois casos, a gente vai ter regularidades. Nos dois casos, a gente vai ter relações de causa e efeito. Eu posso ter variações, sim, como diz inclusive o Hume, vou ter inclusive variações individuais. Ele está perfeitamente tranquilo com isso. Mas, justamente, você conhece o indivíduo, né, que tem uma história específica também. Cada indivíduo vai ter uma história específica e, portanto, vai engendrar comportamentos específicos em determinadas condições. Mas se você conhece bem esse indivíduo, você justamente consegue fazer previsões do seu comportamento. E consegue fazer previsões justamente porque você consegue encontrar as regularidades do comportamento desse indivíduo. E isso parece de fato acontecer. Você consegue prever muito melhor o que um amigo vai fazer do que um desconhecido vai fazer. Por que isso? Porque você já foi exposto a várias vezes em que esse amigo já se encontrou em uma determinada circunstância, estava motivado de uma determinada maneira e observou exatamente como que ele reagiu a essa circunstância e a essa motivação. Então você assimilou as regularidades que dizem respeito a esse indivíduo específico. Então, você consegue fazer essas previsões e consegue estabelecer relações de causa e efeito que dizem respeito a esse indivíduo específico. Então, eu posso ter regularidades, como eu disse, nos mais diferentes níveis. Regularidades que dizem respeito ao indivíduo, regularidades que dizem respeito a um grupo social específico, regularidades que dizem respeito, como ele vai dizer, a variações na idade, e regularidades que dizem respeito à natureza humana tomada aqui como um todo, independentemente dos seus processos, né, de socialização mais específico. A discussão pode continuar, sem dúvida, com respeito a o quanto as nossas uniformidades dizem respeito, né, mais à biologia ou mais a características sociais, mas como já enfatizei, isso não vai mudar em absolutamente nada a tese central do Hume. Porque determinismo, como eu já disse, social, não é menos determinismo, né, do que o determinismo biológico. E esse é o ponto central aqui para o Hume. Você tem regularidades, você vai poder estabelecer relações de causa e efeito, e se você tem relações de causa e efeito, então o comportamento, no sentido em que o Hume está dizendo aqui, ele é necessitado. Bom, ele vai dizer, né, parece quase impossível, portanto, envolvermos-nos com qualquer tipo de ciência ou ação sem admitir a doutrina da necessidade e essa inferência das motivações para as ações voluntárias, os caracteres para a conduta. Né? Como eu já havia dito, uma das razões pelas quais a gente faz a suposição, né, de que todo evento é necessitado é que justamente a gente não consegue fazer, né, nenhum tipo de ciência acerca do humano se a gente não fizer essa suposição. Na verdade, a gente não consegue fazer ciência alguma se a gente não fizer essa suposição. Mas o Hume ainda assim oferece, né, uma série de razões para a gente pensar, bom, por quê? Que as ações humanas especificamente, né, elas são necessitadas. Mas se a gente notar, por exemplo, nossa própria experiência e ver o quanto do nosso comportamento eles são coordenados uns com os outros, a gente vai ver também, então, o quanto de regularidades que permeia, né, a nossa vida social. O exemplo que ele dá, o sujeito que é um artesão, tem expectativas, por exemplo, de que as pessoas, se ele coloca um preço justo, vão comprar os seus produtos. Ele tem expectativa de que o usufruto que ele tem no seu trabalho vai ser resguardado pelas instituições do seu país. Se ele for roubado, a magistratura, o sistema judiciário, o sistema policial vai tomar as medidas cabíveis. Então veja que há uma série de irregularidades que estão presentes e
tornam possível, né, as coordenações entre os nossos comportamentos. Mas isso significa justamente dizer que, em uma série de circunstâncias, as pessoas vão agir de uma determinada maneira. E uma vez que eu tenho essa regularidade, eu tenho então as relações de causa e efeito. Então, o fato de a gente ter sociedade significa justamente que a gente tem um monte de regularidades. E tendo um monte de regularidades, os nossos comportamentos eles são necessitados. Eles estão submetidos à relação de causa e efeito. Eles podem ser inspecionados pelo método científico. E, na verdade, disciplinas como a história, a política e mesmo a moral seriam impossíveis se o nosso comportamento não fosse uniforme. Ou seja, mantida os motivos e as circunstâncias, a gente vai ter basicamente as mesmas ações. Então, varia os motivos, claro, você varia as ações. Mas se eu tenho os mesmos motivos e as mesmas circunstâncias, eu vou ter as mesmas ações. Em todo lugar? Não, a gente já viu que isso pode ser circunscrito a sociedades, a um processo de socialização e educação específico. O Hume é explícito com respeito a isso. Vai haver regularidades que dizem respeito a um processo de socialização específico. Nem toda regularidade tem que estar calcada naquilo que a gente chamaria de uma natureza biológica universal. O Hume não faz essa afirmação. Ele aceita os dois tipos de regularidade. O que se pode disputar, claro, é que você acha que uma regularidade é muito mais comum, a social, por exemplo, do que a biológica no que diz respeito ao comportamento humano. Enquanto outros, por exemplo, que vêm da biologia, podem achar inclusive o contrário. Mas essa é uma disputa que não vai afetar em absolutamente nada o argumento do Hume. E por isso ele conclui, então, que não há nenhuma diferença entre a necessidade moral e a necessidade natural. Como ele vai dizer, elas são idênticas, né? Quando consideramos quão adequadamente se ligam, né, as evidências natural e moral, lembrando, né, moral naquele sentido abrangente, que diz respeito ao ser humano, formando uma única cadeia de argumentos. Não hesitaremos em admitir que elas são da mesma natureza e derivam dos mesmos princípios, que é justamente a conjunção constante e a tendência que nós temos de transitar, né, de um tipo de evento para o outro tipo de evento. Então, a experiência da mesma conjunção tem o mesmo efeito sobre a mente. Quer os objetos conjugados sejam motivos, volições e ações, né, de um lado, ou forma e movimentos. Então, pouco importa se eu estou falando de objetos físicos e vendo as relações de causa e efeito entre eles, ou se estou falando do comportamento humano e estou associando, então, circunstâncias e motivos a determinadas ações. Então tem esse exemplo interessante que o Hume dá, né? O prisioneiro ele não vai se ver menos livre quando ele considera, por exemplo, a solidez das grades do que a obstinação e a retidão moral do carcereiro. O que está em jogo aqui? Ele está vendo a regularidade dos elementos materiais que constituem, né, a prisão e que ele não tem nenhum recurso para poder vencer as relações de causa e efeito, né, que constituem a matéria. Ele poderia, claro, ter algumas ferramentas, mas não é o caso. E ele também não tem os recursos, não tem nenhum dinheiro para poder corromper, né, o carcereiro. E diante da falta desses recursos, a regularidade do comportamento do carcereiro, de não ajudá-lo, de não facilitar a sua fuga, vai ser tão uniforme quanto, né, a resistência da matéria às suas tentativas, né, de quebrar as grades com as suas mãos. Então a necessidade aqui vai ser basicamente a mesma. Vai ser tão difícil para ele fugir, né, investindo contra as grades, quanto investindo, né, contra a obstinação do carcereiro. E outros exemplos interessantes que ele dá também, né? Na mesma sessão, na mesma parte, né, dessa sessão, ele vai dizer, olha, eu não espero mais que um amigo me visita, por exemplo, que ele vá repentinamente me atacar do nada, do que, por exemplo, de que haverá um terremoto. Então, ele, Hume, morando na Escócia, numa região onde há terremoto, ele vai dizer, espero com tanta probabilidade que haverá um terremoto, quanto eu espero, por exemplo, que um amigo que me visita, alguém, então, que ele conhece bem, então, cujas regularidades ele já absorveu, eu espero tanto que ele vá, né, do nada me atacar, quanto que haverá um terremoto. Então, não há uma diferença substantiva
entre as expectativas que a gente tem em relação ao mundo físico e as expectativas que a gente tem em relação ao comportamento. Isso se deve ao fato de que ambos os tipos de eventos estão submetidos igualmente a regularidades e, portanto, são abertos igualmente à inspeção da relação de causa e efeito. Mas isso ainda não resolveu o nosso problema. A gente estava falando até então de necessidade e a liberdade. Por que que ela não é incompatível com a necessidade? Porque até então o que a gente está vendo, bom, o mundo como um todo, ele vai ser concebido como necessitado, ou seja, todos os eventos, eles têm causas, e os eventos que dizem respeito, então, ao comportamento humano também têm causas, e parece, então, que não tem lugar nenhum para a liberdade. Mas o que o Hume vai dizer? Bom, em primeiro lugar, por que as pessoas normalmente pensam que a liberdade e a necessidade são incompatíveis? Né? Antes de introduzir como ele pensa a liberdade, ele já vai tirar proveito dessa discussão que ele fez acerca da necessidade para tentar sugerir algumas das razões pelas quais as pessoas às vezes se confundem e acham que a liberdade de fato é incompatível com a necessidade. Então, o primeiro ponto vem justamente dessa ideia de que tem uma conexão que é muito mais forte entre causa e efeito e que está presente nos objetos físicos, porque os efeitos que os objetos físicos têm, eles estão, de certa maneira, amarrados, né, àquilo que seria a essência desses objetos, e aí por isso tem algo que é muito mais forte nas relações de causa e efeito, que dizem respeito às coisas do mundo físico, do que aquelas que a gente encontra no mundo humano, onde não vai haver essa noção muito forte de conexão, né? Uma conexão metafísica entre causa e efeito. A nossa liberdade justamente impediria essa conexão muito forte entre causa e efeito. E a gente mesmo tem essa experiência, né? Quando a gente está agindo, a gente não vê essa conexão entre motivo e ação. Eu tenho uma vontade e eu ajo de acordo com a minha vontade. Mas eu não vejo uma coisa, né, necessitando a outra, não sinto o motivo me necessitando a agir, assim como, por exemplo, quando eu vejo o fogo, eu já, né, sinto, de certa maneira, tenho uma expectativa muito forte do calor, ou se estou com sede e vejo água, já percebo a sua capacidade de matar a minha sede. Então, a conexão que a gente percebe entre causa e efeito, entre as coisas do mundo físico, parece que quando a gente se volta para a nossa própria experiência, bom, eu tenho os motivos, tenho as minhas vontades, mas parece que isso ainda não necessita, né, a minha ação. Então, essa conexão necessária que o Hume diz que está presente no mundo moral não estaria, né, na verdade, presente. Mas aí o Hume vai dizer, olha, preste atenção, necessidade é só a conjunção constante, ou a transição habitual. Né? Uma vez que eu fui exposto a uma conjunção constante, a uma regularidade, eu passo a ter expectativa, né, daquele efeito quando estou diante de uma determinada causa. E se a gente nota a maneira como nós observamos as outras pessoas, por isso é importante a gente distinguir a nós mesmos, né, enquanto observadores e enquanto realizadores. Então, o Hume pode aceitar, de fato, quando você está agindo, você não sente que o motivo, né, está necessitando a sua ação, mas isso porque você está na perspectiva de realizador, né, e não na perspectiva de observador. Agora, muda a perspectiva e veja como que você nota o comportamento das outras pessoas. Você vai observar que essa pessoa, quando tem um determinado tipo de motivo, ela reage ou age de uma determinada maneira. E ao ser exposto a essa regularidade, você vai ter, sim, a expectativa de que, bom, se ela for motivada dessa maneira, ela vai agir de uma determinada maneira. Então, uma pessoa específica, por exemplo, que é um pouco mais agressiva, toda vez que ela for contrariada, ela vai reagir de uma maneira mais intempestiva, por exemplo.
e aí você observa agora essa pessoa sendo contrariada, você já tem a forte expectativa de que ela vai ter uma reação mais dura. Então veja que você vai ver sim, do mesmo modo como você vê nas coisas físicas, essa relação de causa e efeito, você vai ter essa expectativa. Isso porque, de acordo com o Hume, a necessidade, na verdade, não é uma conexão metafísica entre as coisas, é simplesmente a observação dessa conjunção constante e essa tendência que a gente vai ter de esperar uma coisa da outra. Pode ser que a gente não note isso quando a gente está pensando no nosso próprio caso, quando estamos, na verdade, não nos observando, mas estamos agindo, mas isso não significa que essa regularidade não está lá presente. Alguém que estiver nos observando vai ver essa regularidade e vai anotar essa relação de causa e efeito entre os nossos motivos e as nossas ações. Então, uma das razões para as pessoas pensarem que a liberdade e a necessidade são incompatíveis é que elas têm uma leitura errada do que é a necessidade. E porque elas também não fazem essa distinção enquanto observador e a pessoa, né, enquanto está agindo. Quando ela está agindo, ela não está atenta, de fato, às regularidades às quais ela mesma, né, está exposta. E por isso ela não sente, né, como ele diz, essa conexão entre motivo e ação. Mas se ela se observasse, se ela adotasse em relação a ela mesma a perspectiva de observador, ela notaria, sim, a conexão entre os seus motivos e as suas ações. Bom, não é à toa que muitas vezes a gente precisa, de fato, da ajuda de terceiros para descobrir certas características e certas tendências do nosso comportamento, porque elas estão numa posição vantajosa para observar, né, como que, diante de certas circunstâncias, ou quando nós estamos motivados de determinadas maneiras, nós agimos ou reagimos de maneiras bem particulares. Então, um observador tem melhores condições de dizer isso para a gente, em muitos casos, do que nós mesmos. Bom, mas o que é então a liberdade? Ele vai dizer o seguinte: o que se entende por liberdade, quando esse termo é aplicado a ações voluntárias? Com certeza, não estamos querendo dizer que as ações têm tão pouca conexão com motivos, inclinações e circunstâncias que não se sigam deles com um certo grau de uniformidade. Ou seja, ele está dizendo aqui que a liberdade é perfeitamente compatível com a necessidade, porque justamente as nossas ações se seguem de modo regular de motivações, inclinações e circunstâncias. E aí ele complementa: por liberdade, então, só nos é possível entender um poder de agir ou não agir de acordo com as determinações da vontade. Quando as nossas vontades elas estão direcionadas, né, estão inclinadas para uma determinada direção, e nós somos capazes de realizar essa vontade, então as ações que resultam, né, dessa capacidade de realizar a sua vontade, elas são ações que o Hume vai dizer voluntárias, né, ou livres. Agora, quando há uma série de fatores, sejam internos, sejam externos, que me impede de realizar uma determinada vontade, então essa é uma situação em que eu não consigo agir livremente. Então, um indivíduo que está preso e gostaria de não estar preso, ou um indivíduo que é coagido, por exemplo, a entregar a sua carteira num assalto, ele não tem a vontade de entregar a carteira, mas ele entrega, ele está sendo coagido. Então, nesse sentido, ele não conseguiu agir de acordo com a sua vontade. Ele agiu, na verdade, em contrariedade com a sua vontade. Agora, isso não significa que as ações que são voluntárias elas sejam menos necessitadas. Por quê? O Hume não vai recusar que as nossas vontades elas têm causas. Então, se a gente pega aquela condição, aquela segunda condição que foi dito, é crucial para o livre-arbítrio. O sujeito consegue determinar a sua vontade independentemente de todas as causas antecedentes, ou independentemente de tudo que está acontecendo no mundo. Ele tem essa capacidade de autodeterminação da sua própria vontade. O Hume vai dizer, não, isso não acontece. Eu não tenho nenhum problema em dizer que as nossas vontades, elas têm uma série de causas sociais, naturais,
dos mais diferentes tipos. O que a gente entende por liberdade não diz respeito a como que as vontades são determinadas. O que a gente entende por liberdade diz respeito à nossa capacidade de seguir as nossas vontades ou de realizar as nossas vontades. Quando a gente consegue agir em conformidade com ela, temos ações voluntárias ou livres. Quando não somos capazes de agir em conformidade com as nossas vontades, temos então ações involuntárias ou não livres, como são os casos de coação. Uma passagem de uma professora de Curitiba, que é a Maria Adriana Capello, que nos ajuda muito bem a entender a noção de liberdade em Hume. Eu vou ler aqui a passagem. Pois, como vimos, se considerarmos a liberdade de indiferença, segundo a qual a vontade não é movida por nenhum motivo, nenhuma situação, nenhum traço de caráter do agente, como distinguir essa indiferença do mero acaso? Mas se, ao considerarmos nossa liberdade de espontaneidade, passarmos a levar em conta, então, a existência de motivos, traços de caráter e situações que efetivamente inclinam a vontade, e mesmo assim considerarmos que ela se exerce acima de qualquer um desses motivos, para além de qualquer inclinação, como não recair no acaso anterior? Pois se não agimos por nada que nos incline, nem guiados pelo entendimento, nem pelas paixões, não agimos justamente indiferentemente? É assim que, como veremos, quando Hume parece estar interessado em preservar a liberdade de escolha, contra a liberdade de indiferença, é justamente tudo que inclina a vontade no sentido de uma ação que ele tem interesse em preservar, e não o poder de, considerada todas as circunstâncias, agir para além delas. Então, nessa passagem, a Maria Adriana está justamente fazendo o contraste com aquela segunda característica, que ela está chamando aqui da liberdade da indiferença, com aquela segunda característica que eu chamei a atenção, que normalmente é atribuído ao livre-arbítrio, que é a possibilidade de agir de uma maneira diferente. Ou seja, independentemente de todas as inclinações, paixões que você tem num determinado momento, independente também de todas as outras causas externas que pudessem estar presentes no momento, ou seja, independente de qualquer tipo de causa, seja externa, seja interna, você, em virtude desse livre-arbítrio, poderia fazer frente. Então, nesse sentido, poderia ser indiferente a todas essas vontades, paixões e também a todas as causas externas, as coações, assim por diante, e poderia fazer frente a tudo isso. Então, nesse sentido, seria indiferente e tomar uma determinada decisão, tomar uma determinada ação. E ela vai dizer, bom, não é isso, certamente, que o Hume tem em mente. E mesmo que a gente traga, então, as inclinações e as vontades como sendo importantes, ainda assim a liberdade para o Hume não vai ser também simplesmente decidir, independentemente dessas vontades que estão aí lutando. As nossas paixões são várias em muitos momentos, umas são contrárias às outras. Então, a liberdade também não é uma faculdade que está à parte dessas vontades, paixões que estão ali conflitando e vai tomar uma decisão indiferentemente a elas. Também não é isso. Na verdade, a liberdade, como nós vimos, é a capacidade de levar adiante aquela vontade que prevalece. Então, o Hume também vai dizer, bom, nós somos, de fato, nós somos um feixe de percepções ou um feixe de paixões e volições que estão conflitando. São tendências também, obviamente. Nós temos certos tipos de paixões que são mais arraigadas, elas não são efêmeras. Isso vai ser importante na noção de caráter que vai aparecer logo mais. Mas, de qualquer modo, mesmo que a gente tenha certas paixões que são mais presentes, podem ser diferenciadas, claro, de indivíduos para indivíduos, como eu exemplifiquei agora há pouco, uma pessoa que é mais irritadiça, em comparação com outras que são menos. Então você vê que certas paixões dominam algumas pessoas mais do que outras, mas de qualquer modo sempre vai haver um certo conflito entre uma série de paixões e algumas vão se sobrepor num determinado momento, e uma vez que se sobreponham,
seremos livres ou não se satisfazemos, ou se somos capazes, né, de satisfazer essa vontade ou essa paixão. Mas a liberdade não é uma capacidade que é indiferente às nossas volições. E o Hume não está dizendo que as nossas volições, as nossas paixões, não têm causas antecedentes. Nada disso é requerido para a noção de liberdade. Então, esse é um ponto importante para a gente entender exatamente o que o Hume está dizendo e por que ele entende a liberdade, no fundo, como perfeitamente compatível com a noção de necessidade. Então, alguém que gostaria de ancorar a noção de liberdade numa espécie de acaso ou um evento indeterminado, né? O que seria o contrário do determinismo? Que é justamente a ideia de que alguns eventos eles são indeterminados. É justamente essa a ideia do acaso. Eu já disse, o Hume não vai dizer que isso é inconcebível, né? O acaso não é exatamente algo inconcebível. Mas como, de acordo com o Hume, nós temos razões empíricas para sustentar o determinismo, não há lugar, né, digamos assim, por razões epistemológicas para o acaso. Nós não esperamos que hajam eventos indeterminados ou eventos que são não causados. Então não há um lugar para o acaso. Então, não havendo um lugar para o acaso, não tem nenhuma razão para a gente tentar ancorar a noção de liberdade no acaso. Por isso mesmo o Hume vai dizer, o acaso, quando bem examinado, é uma palavra meramente negativa e não designa, né, nenhum poder real que exista em alguma parte da natureza. Bom, próximo ponto é introduzir a noção de caráter para justamente dar conta do problema da responsabilidade. Não adianta nada o Hume apresentar para a gente uma noção de liberdade que é compatível com a necessidade e essa noção ser muito fraca e não der conta, né, da noção de responsabilidade. Como eu disse, o amador, né, poderia ter agido de uma maneira diferente, poderia ter acreditado de uma maneira diferente se ele tivesse feito a investigação. E por isso que a gente diria que ele é responsável. Então, se a segunda condição não é atendida, não tem responsabilidade, aquela segunda condição do livre-arbítrio. E o Hume está abandonando aquela segunda condição. Então, como é que o Hume ainda consegue falar, dizer que nós somos responsáveis? Esse é o problema que ele precisa enfrentar. Fornecer uma concepção alternativa de liberdade ou de livre-arbítrio é fácil. A questão mais dura é sustentar, bom, isso vai ser suficiente para a gente explicar por que as pessoas são tratadas, né, como responsáveis. E aqui o Hume vai introduzir a noção de eu ou caráter, ou de tendências, né, dizer que nós somos um conjunto de tendências, né, mais uniformes. Né, o que é o eu? Né, já que o Hume não tem uma noção substantiva de eu. Né, uma discussão que aparece lá no tratado, depois eu vou retomar ela quando a gente for falar sobre identidade pessoal. O Hume tem uma concepção, né, do eu como um feixe de percepções, um feixe de paixões, um feixe de vontades e de tendências, né, que são mais ou menos ordenadas, organizadas entre si, mas que muda ao longo do tempo, sem nenhum problema. Não há uma essência, né, ligada à noção de eu, mas nós temos um conjunto, né, digamos assim, de volições e de paixões que são mais ou menos estáveis para cada um de nós, que vai dar, inclusive, né, o colorido individual que cada um de nós temos. Né? Esse conjunto é específico, cada um de nós tem um conjunto específico, né, de paixões, volições, tendências, que é característica, né, de cada um de nós e que vai mudando ao longo do tempo. Tem semelhanças, porque obviamente a gente passa pelo mesmo processo de socialização e porque também, né, no fundo, a nossa natureza biológica também tem alguma semelhança. Todos esses fatores vão repercutir nesse conjunto específico, né, de paixões, percepções e tendências que forma cada um de nós. Cada um desses fatores vai ter um papel importante, mas cada um de nós também tem uma história específica e por isso cada um de nós vai ser um conjunto diferenciado, né, de paixões, tendências, né, e que redunda nisso que a gente chama então do nosso caráter, né, que são essas tendências, essas paixões que são mais recorrentes e que formam cada um de nós.
E o Rimo vai chamar a atenção que quando a gente tem, então, reações, né, morais, pensa na indignação, pensa na aprovação também, quando você vê, né, alguém fazendo um gesto, né, de ajuda a uma outra pessoa, então você vê aquilo ali como positivo, né, como gratificante. A gente avalia, na verdade, uma pessoa, né, não é a ação em si mesma que a gente está avaliando, mas é porque aquela ação ela decorreu de uma pessoa. O que o Rimo está dizendo é que é em relação, né, às pessoas, em relação ao caráter, que a gente tem efetivamente uma avaliação moral. O único objeto adequado de ódio ou vingança é uma pessoa ou criatura dotada de pensamento e consciência. Como ele prossegue, por sua própria natureza, ações são temporárias. Então, nosso objeto de avaliação não é exatamente a ação. A ação, na verdade, ela é um indício de um determinado tipo de caráter, de conjunto, né, específico de vontades, paixões e assim por diante. E quando não procedem, né, de alguma causa no caráter e disposição da pessoa que as realizou, elas não podem nem redundar em sua honra, se forem boas ações, nem em sua infâmia, se forem más. Então, o que o Rimo está dizendo é o seguinte: cada um de nós é formado então por esse conjunto de volições, de paixões, de percepções, de ideias, de pensamentos. E quando a gente vai avaliar uma ação, né, um comportamento que aquele organismo, né, que aquela pessoa manifestou, e a gente precisa ver para a gente avaliar aquela ação como, enfim, atribuindo, né, responsabilidade àquele agente, a gente tem que ver aquela ação como de fato tendo se originado naquelas motivações, naquelas volições que dizem respeito àquela pessoa. Porque se aquela ação, que na verdade então seria um comportamento, tivesse originado de alguma característica que diz respeito àquele organismo, mas não ao caráter do indivíduo, então a gente diria que aquela ação, naquele comportamento, né, na verdade, não é um comportamento daquele indivíduo e, portanto, ele não seria responsável. Por que isso é importante? Porque isso retoma aquele caso que a gente já viu, que é o caso da hipnose. Né? Se a gente pega a primeira definição de liberdade que o Hume ofereceu, e sem levar em consideração a noção que ele está introduzindo aqui agora, de caráter ou de eu, a gente ainda não consegue acomodar aquela situação em que a pessoa age em função de uma volição que foi inculcada, né, na sessão de hipnose, ela vai agir em conformidade com a sua vontade, então a gente diria que aquela pessoa é livre. Né? Se a gente pega a definição que o Hume deu, liberdade é ser capaz de agir em conformidade com a sua vontade. Bom, a pessoa foi hipnotizada, inculcou-se uma vontade nela, e agora ela está agindo em conformidade com aquela vontade. Então, ela está agindo livremente. Ela vai ser, então, credibilizada ou penalizada, né, em função dessa ação. Ela seria responsável, mas não é isso que a gente vai dizer. A gente diz justamente o contrário. Nesse caso específico, como aquela volição foi introduzida por terceiro, não é uma volição que pertence a ela, então a gente não diria que aquela ação, que na verdade no caso seria um comportamento, que aquela ação ela é livre. Na verdade é um mero comportamento, porque a vontade que deu origem àquele comportamento não é uma vontade que diz respeito àquele indivíduo, não pertence ao caráter daquele indivíduo. No exemplo que eu dei, a pessoa abraçou de um modo muito mais forte a sua mãe porque estava com uma vontade, que ela reconheceu depois que não era dela, de abraçar, né, com muito mais intensidade do que normalmente ela faz a sua mãe. Então, essa vontade não é uma que pertence àquele conjunto de vontades que normalmente está atrelado a um determinado indivíduo. Então, uma distinção que a gente faz, para além daquela que está presente pela introdução da noção de liberdade, ou seja, ser capaz e não ser capaz de agir em conformidade com a sua vontade. Então, eu posso já lidar com aquela primeira noção de liberdade com os casos de coação. Os casos de coação não são casos em que a pessoa age livremente, porque ela não está agindo em conformidade com a sua vontade. Ok, consigo lidar com eles.
Mas só isso sozinho não seria suficiente para a gente lidar com o caso, por exemplo, da hipnose. Ou outros casos semelhantes também, onde as ações ou os comportamentos derivam de vontades que não são vontades que dizem respeito àquele indivíduo, aquele eu, aquele caráter. Então, para que uma ação seja livre ou voluntária, ela precisa ser o resultado de levar adiante uma vontade que é coerente com aquele caráter, com o conjunto, né, de volições e paixões que constitui aquele caráter. Com isso, a gente faz uma distinção que é muito importante, que são vontades que o sujeito reconhece como sendo deles, ou que são deles, que é dele, e vontades que não pertencem, né, àquele indivíduo, que são alheias àquele indivíduo. Então, é uma maneira bem interessante do Hume, inclusive, conseguir lidar com o caso da hipnose e dar uma explicação de por que aquele caso não é um caso, enfim, de ação voluntária. E o próximo ponto, o Hume vai chamar a atenção. Olha, necessidade e liberdade são compatíveis, como a gente já viu, e mais do que isso, a necessidade ela é requerida pela liberdade e requerida também para que a gente possa ter a responsabilidade. A necessidade por quê? Porque a ação ela tem que ser necessitada por algo que é constante no indivíduo. Né? É o que a gente está vendo aqui agora. Essa noção de caráter, essa noção de eu, é o que tem que estar por trás. Quando o sujeito age em conformidade com a sua vontade, tem que ser uma vontade que pertence ao seu eu, aquilo que a pessoa é. Novamente, não tem nenhuma noção de essência aqui relacionada à noção de eu ou relacionada à noção de caráter. Como eu disse para o Hume, o que nós somos é um conjunto, né? Ele vai dizer um bundle, um aglomerado de paixões e volições, que muda ao longo do tempo, embora não mude tão rapidamente ao longo do tempo. Né? São tendências, paixões mais recorrentes, vontades mais recorrentes, ideias mais recorrentes, é o que forma, né, na verdade, aquilo que cada um de nós é. Então, as ações que são voluntárias, as ações que são livres, elas têm que ser o resultado do indivíduo levar adiante paixões que pertencem, então, a esse caráter. Ao mesmo tempo, a noção de liberdade ela é fundamental, né, para que a gente veja o indivíduo como sendo livre, porque justamente a ausência de coação ela é necessária para que as ações resultantes, né, elas sejam efetivamente livres. Né? A gente tem que ter evidência que aquela ação que o indivíduo realizou resultou de fato do caráter do agente e não de algum outro conjunto de causas, sejam internas, sejam externas. Né? Então, com isso, o Hume lida com todos esses casos a partir das suas noções de necessidade e liberdade. Ainda assim, fica um certo incômodo, né? Alguém pode olhar para o esquema, né, que o Hume ofereceu para a gente e dizer o seguinte: olha, estou entendendo. Você está dizendo o seguinte, a gente vai ter ação livre ou voluntária quando essas ações elas têm origem em vontades que dizem respeito, né, ao caráter ou às inclinações que constituem, né, aquele indivíduo. Vai ter uma outra situação em que a gente tem, por exemplo, inclinações efêmeras ou completamente alheias, né, o caso da hipnose, né, são inclinações então que foram inculcadas no indivíduo. E quando acontecer isso, a gente vai ter algo que a gente chama de um mero comportamento, não é uma ação livre, não é voluntário, é algo que é inclusive alheio ao indivíduo. Ele vai ser responsável aqui no primeiro caso, mas ele não vai ser responsável aqui no segundo caso. Agora, Hume, você ao mesmo tempo aceitou, né, que tanto a formação do caráter, né, dessas inclinações que são mais uniformes, né, que constituem o indivíduo, elas têm causas antecedentes. Né? Então você recusou aquela segunda condição do livre-arbítrio, né, a possibilidade de ter agido de uma maneira diferente, já que, enfim, você vai justamente agir em conformidade com aquela volição que se sobrepôs às outras, né, que também são constitutivas daquilo que você é. Então tem esse jogo sempre de vontades, paixões, aquela que se sobrepõe é aquela que efetivamente vai ser levada adiante, se não houver impedimentos, se não houver coações.
E nada no seu esquema, então, impede a gente de dizer que essa volição que, né, se sobrepôs às demais, e ela tem causas também antecedentes. Então, nesse sentido, você não é livre, né, para um sentido mais forte, aquele que a gente viu no início da nossa aula, você não é livre para ignorar, né, as demais, né, causas antecedentes. E que algo muito semelhante também está acontecendo aqui, né? No caso da hipnose, por exemplo, a gente sabe, né, quais são as causas antecedentes. Tem um indivíduo que inculcou uma determinada inclinação efêmera naquele indivíduo e por isso resultou num determinado comportamento. E a gente lembra, talvez aqui a gente simplesmente não saiba quais são as causas antecedentes dessas volições que formam, né, o nosso caráter, mas você reconhece que elas existem, né? Então, se a gente olha para esse esquema, fica parecendo estranho. Por que que eu vou dizer que num caso as pessoas são livres e voluntárias e no outro caso elas não são livres, se nos dois casos eu reconheço que tem causas antecedentes, né? O nosso caráter ele tem causas antecedentes, sociais, biológicas, naturais, mais diverso tipo, assim como as inclinações mais efêmeras, né? Então, por que que haveria essa diferença que você está chamando a atenção aqui, em virtude apenas de, num caso, a ação resultar de uma volição que é coerente com o caráter, e no outro caso, né, ela resulta, né, de uma volição que não é coerente com o caráter do indivíduo, já que em ambos os casos você tem antecedentes causais. Não parece estranho, né, fazer essa sugestão? E aí o Rimo vai dizer o seguinte: olha, de fato pode parecer estranho à primeira vista, mas o fato é que nós julgamos as pessoas, ou nós temos reações morais em relação às pessoas em virtude do caráter delas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: olha, é natural que nós tenhamos a reação, por exemplo, de indignação quando a gente vê aquela ação como resultando do caráter do indivíduo, como resultando de paixões ou volições que são mais estáveis naquele indivíduo, e não de paixões que são efêmeras ou que foram inculcadas naquele indivíduo. Nós naturalmente reagimos dessa maneira. E por mais que você faça esse raciocínio, trazendo à tona os antecedentes causais, chamando a atenção para o fato de que talvez, como eu já havia dito anteriormente, né, de que eu ignoro as causas, por exemplo, que estão por trás da formação do meu caráter. Eu desconheço, por exemplo, o meu processo de socialização, e se eu conhecesse melhor, talvez, o meu processo de socialização, eu veria que muitas das minhas vontades, muitas das minhas volições, elas tiveram origem, né, elas são estáveis como são em função do meu processo de socialização. Então, eu conheceria essas causas e o Rimo vai dizer, mesmo que eu soubesse de tudo isso, isso ainda seria absolutamente inoperante em relação à tendência que eu ainda continuaria a ter com respeito à avaliação moral das minhas ações ou das ações de outras pessoas. Então, mesmo que eu conhecesse também o histórico social ou o histórico natural que forma, né, as volições e as vontades de um outro indivíduo, ainda assim também eu continuaria a ter as reações de indignação ou as reações de aprovação quando eu vejo que as ações de um determinado indivíduo de fato procedem, né, de características que dizem respeito ao caráter de um determinado indivíduo, né? Então, o Rimo vai dizer que os nossos sentimentos morais, eles de fato é algo que não são controlados ou alterados por nenhuma espécie de teoria ou especulação filosófica. Não adianta dizer que o nosso caráter tem antecedentes causais. Não adianta, inclusive, trazer esse conhecimento à tona. Então, o argumento da ignorância das causas não vai afetar em absolutamente nada os nossos sentimentos morais. A posição que o Hume está trazendo aqui é uma espécie de naturalismo, de fato, com respeito, né, às origens da moralidade. Ele está dizendo, olha, não é por conta da gente ver os indivíduos como tendo o livre-arbítrio naquele sentido mais robusto, ou seja, é porque
de fato eu vejo o indivíduo como sendo capaz de agir de uma maneira diferente, é porque eu concebo ele de fato como tendo essa capacidade de transcender, né, todas as causas antecedentes, é porque eu vejo ele dessa maneira e eu tenho, né, uma atitude de aprovação ou reprovação. Então, é algo que passaria mais pela razão, né? Então, eu concebo o outro como completamente autônomo, como completamente livre na sua capacidade de determinar a sua vontade, como tendo a capacidade de agir de uma maneira diferente, como podendo transcender as causas antecedentes, e por isso eu o vejo, né, como responsável, né, seja para receber crédito, seja para receber penalização por suas ações. O Hume vai dizer, não é assim que surgem, né, os nossos sentimentos morais, as nossas avaliações morais. Na verdade, os nossos sentimentos morais, as nossas avaliações morais, elas não exigem de nós fazer essa suposição sobre as outras pessoas. Nós naturalmente vamos ter as reações morais que nós temos quando nós vemos o indivíduo agindo em conformidade com vontades que são, né, coerentes com o seu caráter. Os nossos sentimentos morais, eles mais ou menos rastreiam, né, a pessoa, o eu. Por isso que a noção de eu ela é muito importante para a noção de liberdade. Não faz muito sentido falar em liberdade sem ter uma noção de eu. Não faz muito sentido falar em responsabilidade também sem essa noção de eu. O que os nossos sentimentos morais rastreiam é justamente se as nossas ações estão ou não se originando, né, do nosso caráter, daquilo que é mais estável nesse conjunto, né, de volições e de paixões que compõe, né, cada um de nós. Quando isso acontece, a gente tem naturalmente uma sensação, né, de aprovação, reprovação, conforme for o resultado daquela ação, né, se ela prejudica alguém, indignação, reprovação, se ela ajuda alguém, né, aprovação, se ela não tem consequência para outras pessoas, enfim, é indiferente, não vai causar nenhum sentimento moral, nem tudo que a gente faz é moral, obviamente. Então, com isso, o Hume vai respondendo, né, a pergunta sobre por que a noção de liberdade dele é suficiente para poder sustentar a nossa responsabilidade. O Hume está dizendo, mais uma vez, nós estávamos equivocados. A gente estava equivocado sobre a necessidade, a gente estava equivocado sobre a liberdade, a gente estava equivocado também sobre a responsabilidade. A responsabilidade moral, ela não exige que a gente veja o outro como tendo aquela capacidade de transcender as causas antecedentes. A avaliação moral, o que ela faz, o que ela exige, é que de fato a gente veja aquela ação como decorrendo do caráter daquele indivíduo. Então a natureza moldou, como ele vai dizer, a mente humana de tal forma que tão logo certos caracteres, disposições e ações façam seu aparecimento, ela experimenta de imediato o sentimento de aprovação ou condenação. E não há emoções que sejam mais essenciais que essa para sua estrutura e constituição. Então a gente vai ter esses sentimentos, né, naturalmente, diante das ações das outras pessoas, na medida em que a gente vê que essas ações resultaram, sim, de volições que são coerentes com o caráter daquela pessoa. E o Rimo vai se perguntar, bom, por que a gente tem, né, essas reações, por que a gente tem esses sentimentos quando a gente enxerga, então, que o outro está agindo em conformidade com o seu caráter, né? Bom, ele vai dizer que isso acontece porque a natureza nos arranjou para se comportar dessa maneira. Isso é essencial, digamos, para grupos como o nosso, que vive em comunidade. Então, a natureza nos dispôs a avaliar uns aos outros, porque isso, de fato, ajuda a manter a cooperação e a coordenação. Sem a responsabilidade, dificilmente a gente conseguiria a organização social que nós efetivamente temos. Então, foi sábia a natureza quando colocou esses sentimentos em nós da maneira como ela colocou,
enfim, gravitando em torno da noção de eu e da noção de caráter, ela permitiu com que a gente consiga, de um modo bastante eficaz, coordenar os nossos comportamentos. Então, sem esses sentimentos, a coordenação seria muito difícil. E dois, justamente porque esses sentimentos são naturais, eles ocorrem, né, automaticamente quando a gente vê uma pessoa agindo em conformidade com vontades que são delas, que não foram impostas, né? Em função disso, não faz qualquer diferença se a gente vai conhecer ou não os antecedentes causais, formaram, né, as volições daquela pessoa. Se a gente contempla, né, a tese do determinismo como verdadeira e vê que ela é incompatível com aquela segunda característica do livre-arbítrio, a gente vai dizer isso não tem nenhum efeito sobre os nossos sentimentos morais. E uma vez que ele não tem nenhum efeito sobre os nossos sentimentos morais, que vão continuar aparecendo, vão continuar surgindo, a noção de responsabilidade vai continuar sendo aplicada. Então, o que estava emperrando, na verdade, o nosso entendimento da compatibilidade entre liberdade e determinismo era justamente uma incompreensão, primeiro, da liberdade, porque ela não exige a noção mais forte de que poderíamos, né, transcender as causas antecedentes. E dois, a responsabilidade moral não exige essa condição mais forte da noção de liberdade. E isso a gente vê quando, né, temos o entendimento que o Hume está sugerindo aqui que seja mais correto, de como que nós efetivamente avaliamos moralmente as ações das pessoas. Essa é a posição do Hume, então ele cumpre pelo menos aquilo que precisa ser cumprido para quem quer defender o determinismo causal, ao mesmo tempo em que defende uma noção de liberdade que faça justiça, né, à noção de responsabilidade moral. Claro que a discussão não parou e não para aqui, né? Muita gente não vai aceitar essa resposta do Hume, né? Libertistas, por exemplo, não vão aceitar, deterministas, né, pessimistas também não vão aceitar, vão dizer que essa explicação que ele está dando para a responsabilidade moral é insuficiente e que sem uma noção de fato mais forte de liberdade que transcenda, né, as causas antecedentes, a gente não consegue ver ainda como que nós somos efetivamente livres e, portanto, responsáveis. Mas ele, pelo menos, morde a bala, né, digamos assim, completamente desse determinismo e tenta ir até o final e defender uma posição que, pelo menos, é coerente, consistente e que tenta explicar, sim, como que a gente ainda pode ser responsável, né, mesmo à luz do determinismo, né? Então, entre um determinismo pessimista e otimista, parece que a posição do Hume, pelo menos, faz mais justiça, né, digamos assim, à nossa experiência cotidiana. A gente não vai abandonar a noção de liberdade, a gente não vai abandonar a noção de responsabilidade. E, bom, para aqueles que seguiram, né, o programa da modernidade, da ciência moderna, né, de tentar ver o mundo como fechado causalmente, ou seja, todos os eventos estão submetidos a regularidades e poderão ser investigados pela ciência, para quem está nesse projeto, certamente a posição do Hume é interessante porque ele ainda consegue encontrar algum lugar, né, para a noção de liberdade, a noção de responsabilidade. Pode não ser suficiente, como eu disse, muita gente não vai aceitar e vai querer algo mais, né? Por exemplo, os libertistas certamente vão querer algo mais e vão dizer, bom, o mundo não precisa se resumir, né, como a gente já viu, o mundo não precisa se resumir ao mundo, né, dos eventos que estão submetidos à relação de causa e efeito, né? A nossa subjetividade, ela é anterior à constituição desse mundo de relações causais e há muito mais, né, na verdade, no mundo da vida do que aquilo que é descortinado, né, pelo método positivo das ciências, né? A nossa vida não se reduz às relações de causa e efeito. Então, para quem vai para esse caminho, certamente há uma outra resposta, né, para o problema. Mas é interessante aqui a gente ver toda a ginástica, né, que o Hume precisou fazer
com os conceitos de necessidade, com o conceito de liberdade, com o conceito de responsabilidade moral, para formar um todo coerente e ainda encontrar um lugar para a liberdade nesse mundo que é visto, então, como completamente submetido, né, às relações de causa e efeito. Mais adiante, então, nós teremos uma reunião, um encontro, só para a gente discutir em mais detalhes, né, esse tema. Desejo a todos e todas bons estudos e uma boa semana.